Sócrates disse certa vez que devemos seguir o argumento aonde quer que ele leve. Quando olhamos para a questão mais importante da vida, Deus existe? Certamente devemos seguir seu conselho. Quando fizermos, encontraremos evidências que nos mostram que Deus é real. Vejamos 6 provas que mostram que Deus existe. Número 1. O universo deve ter uma causa. A lei mais fundamental da ciência é que a lei da causa e efeito diz que para cada efeito material que vemos, há uma causa que veio antes dele ou foi simultânea a ele e que é maior do que isso. O universo é um efeito material. Então, o que causou o universo? Se você não acredita em um criador, então você tem que sugerir algo como uma singularidade. Isso é o que é popular atualmente. Que houve algum tipo de singularidade que explodiu em algo chamado Big Bang, mas você também tenta chegar ao fundo do que é uma singularidade. Bem, o que ouvimos da comunidade científica que nos sugere, os cosmólogos dizem, bem, uma singularidade era algo que surgiu do nada. Sabe que se houvesse um tempo em que não houvesse nada, é exatamente o que teríamos agora. A ideia de que algo surgiu do nada simplesmente não é uma ideia científica. Então, estão sugerindo que a singularidade é de alguma forma natural, mas se comporta sobrenaturalmente. Dizem que essa singularidade não teria seguido bem as leis da natureza. Então, o que resta é o fato de que o universo teve um começo e não foi uma causa natural. Foi algo acima da natureza, foi algo sobrenatural. Algo sobrenatural. E assim, quando vemos o efeito material do universo, podemos saber que existe um criador sobrenatural que causou o universo. Prova número 2. O design exige um designer. É um truísmo que todos reconhecem que este universo parece ter sido projetado. De fato, quando vemos os vários aspectos diferentes da natureza e vemos pássaros e esquilos e árvores e vemos todas as coisas que eles fazem tão bem, muitas vezes nós, como humanos, tentamos copiar e imitar esse design, mas muitas vezes não fazemos tão bem quanto o design que vemos na natureza. Quando olhamos o design do corpo humano e da mão humana, e do braço, e da perna, e do cérebro, e vimos que esses são alguns dos equipamentos tecnologicamente mais avançados já reunidos, e tentamos imitá-los, copiá-los, e podemos não fazer tão bem. Por quê? Porque este universo exibe design desde o céu estrelado à noite até a ponta dos dedos da sua mão. O design é esmagador, está em todos os lugares. Onde o design se origina? O que você e eu sabemos é que quando você vê as coisas que funcionam, elas são complexas, e design vem de um design inteligente. Grandes explosões simplesmente não trazem ordem, não fazem com que coisas que são funcionais e complexas venham a existir. O design que vemos no universo exige um designer sobrenatural inteligente. Prova número 3. A vida exige um doador de vida sobrenatural. No mundo material, chegamos a entender que existe uma lei da biologia chamada lei da biogênese. A lei da biogênese simplesmente diz: neste mundo material natural, a vida vem de vida previamente existente de seu próprio tipo. Quando olhamos para como as pessoas costumavam pensar sobre a vida, elas diziam: a vida pode surgir espontaneamente de substâncias químicas não vivas. E, no entanto, cada experimento biológico nos mostrou que isso é simplesmente biologicamente possível. A vida não surge de substâncias químicas não vivas. De onde surgiu a vida? De onde a vida surgiu, então, se não surge de substâncias químicas não vivas? A ideia de que não há Deus nos sugere que deve haver alguma singularidade sem causa que explodiu. E essa explosão trouxe um design que nunca vimos acontecer. E, finalmente, em algum lugar, os produtos químicos não vivos deram origem à vida. Mas isso é biologicamente possível. A vida exige um criador sobrenatural.
Prova número 4. A lei moral exige um legislador moral. Se algumas coisas são objetivamente moralmente corretas e outras coisas são objetivamente moralmente erradas, então deve haver um Deus. Se evoluímos do lodo primordial sobre milhões e milhões de anos em que o ponto os valores morais objetivos surgiram, não olhamos para um cachorro e dizemos que aquele cachorro violou moralmente alguma regra quando ele rouba um osso de outro cachorro. Não dizemos, ei, ele violou um valor moral objetivo. Nós simplesmente não dizemos isso. Mas dizemos que os humanos podem cometer coisas que são objetivas e moralmente erradas, que os humanos podem se envolver em coisas que são moralmente corretas. Se isso for verdade, deve haver um Deus. Prova número 5. O livre-arbítrio existe. A ideia teísta de que não existe Deus é fundada na ideia do materialismo. A ideia de que este mundo material é tudo o que existe, tudo que existiu e tudo que existirá. Por causa disso, o ateísmo tem sugerido que você, como pessoa, não tem realmente livre-arbítrio. Não há nenhum ser dentro do seu corpo ou cérebro que seja supermatéria. O que realmente está acontecendo em seu cérebro são apenas elétrons saltando ao redor e você é o produto desses saltos e você realmente não toma decisões por conta própria. São apenas as leis e propriedades físicas acontecendo em seu cérebro. Se você está assistindo a este vídeo por sua própria vontade, o fato é que tem que haver um Deus que pode explicar esse livre-arbítrio que você, como pessoa, tem. Tem que haver um Deus se existir o livre-arbítrio. Prova número 6. Raciocínio humano. Nós raciocinamos regularmente. Entendemos ideias abstratas. Se fôssemos produtos do acaso cego aleatório, processos ao longo de milhões de anos, o raciocínio e as leis do raciocínio simplesmente não teriam explicação. No entanto, raciocinamos juntos regularmente. De onde surge a razão? Não há explicação ateísta naturalista. Anthony Flew, o ateu que escreveu Teologia e Falsificação, o jornal ateísta mais popular nos últimos 100 anos, no século passado, em 2006 ele coescreveu um livro intitulado Deus Existe. Como o ateu mais notório do mundo se tornou um crente. Ele afirmou que sua regra de vida sempre foi seguir a evidência para onde ela leva. Ele disse que seguiu essa evidência e isso levou à conclusão de que existe um Deus sobrenatural inteligente. Vamos deixar a evidência nos levar a essa mesma conclusão. Legendas e dublagem e narração, Emerson de Oliveira. Inscreva-se no canal. Não se esqueça de clicar no sininho da notificação para receber as notificações sempre que nós publicarmos um vídeo. Compartilhe em seus grupos. Conheça também os cursos de teologia que nós divulgamos aqui na descrição.